Bom, existem várias versões do Homem-Aranha, né? Muitas famosas, outras nem tanto. Se eu fosse fazer um vídeo sobre todas, dariam muito tempo. Então eu escolhi algumas que eu mais gosto, que eu acho mais interessante ou mais divertidas. E são essas quatro, né? Primeira, o Bombastic, ou o Homem-Aranha com um saco na cabeça, lá ele. Mas é isso, né? Tem vários nomes, né? Bombastic Bagman, que é o inglês, que só veio ser chamado disso bem depois da primeira aparição, né? Mas aí, o nome oficial mesmo é Unknown Superhero, que seria super-herói desconhecido, mais ou menos isso. Mas aqui no Brasil a gente chama de Homem-Aranha com um saco na cabeça. E a história dele é bem legal, é bem interessante. Tudo começa nas Guerras Secretas. Por que tem esse nome? Porque era uma guerra secreta, exatamente. Essa aqui foi a primeira grande saga da Marvel. Foi a primeira grande saga dos quadrinhos em geral, se eu não me engano. E o intuito dela era simplesmente vender boneco. Então, muitos personagens participaram, né? Então, teve heróis contra vilões. A história é nada demais, tá? É bem qualquer coisa, bem ruimzinha, é justamente pra vender coisa. Então, pra vender coisas, eles precisam de coisas novas. Então, personagens que eram tanto desconhecidos ou não eram tão valorizados assim, parecem bastante, principalmente os vilões. Personagens têm trajes modificados ou trajes novos justamente pra vender novos bonecos. O Quarteto Fantástico mesmo, teve os seus trajes mudados, né? Essa foto aqui dá pra ver, ó. Tá vendo? Esse aqui é o traje normal, clássico do Quarteto Fantástico, e esse aqui é o traje novo, que até onde eu sei, posso estar enganado, foi feito justamente durante as Guerras Secretas. E o Homem-Aranha mesmo não ficou sozinho, ele também teve seu traje mudado, que foi justamente o traje preto, que é o traje alternativo mais famoso dele, ou um dos mais famosos, eu acho que é o mais famoso, né? Pelo menos é o que as pessoas mais conhecem, é icônico, depois acaba virando Venom. Mas a história durante as Guerras Secretas é bem simples, né? O Reed Richards, ele achou lá uma base, e essa base tinha duas máquinas. Ela chegou assim: Homem-Aranha, eu tenho duas máquinas. Que é uma máquina. Ele chegou assim: Homem-Aranha, eu tenho duas máquinas. Quer uma máquina minha? O Homem-Aranha falou: quero. Aí nisso, o Homem-Aranha foi lá na máquina do Reed Richards, lá ele, e só que era diferente a máquina do Homem-Aranha. E o traje e a máquina justamente era para mudar o traje dele, só que tinha algo a mais. E o traje, na verdade, era um simbionte, era o Venom, que nós descobriríamos só anos depois, só muito tempo depois, né? E essa é a história da Guerras Secretas, o que nos leva justamente para a história em que aparece o Bombastic Bagman, ou o Anão Superhero, super-herói desconhecido, ou o Homem-Aranha com o saco na cabeça. Chame do que você quiser. Enfim, se não me engano é a Amazing Spider-Man 258 ou 256, é um ou outro. Eu li tem 2 dias, mas eu esqueci. Essa história, o Homem-Aranha tá tendo vários problemas justamente por conta desse novo traje dele, né? Então ele vai enfrentando vários vilões e ele vai vendo que esse traje faz coisas que não deveriam ser feitas. E no começo da história, justamente, acontece algo assim, que tá a Mary Jane na casa dele, que eles já foram namorados, mas aqui nesse momento eles estão não só amigos, né? São separados. E eles têm uma briga lá e a Mary Jane meio que dá a entender que ela sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker, né? Que o Peter Parker é o Homem-Aranha, no caso. Eles têm uma briga, a Mary Jane vai embora. Mas nesse que a Mary Jane tá indo embora, aparece quem? A Gata Negra, que era a namorada do Homem-Aranha naquele momento. Só que a Gata Negra aparece fantasiada, né? Uniformizada. Então a Mary Jane viu naquilo, deixa meio que claro que com a Gata Negra entrando lá, uniformizada, ela meio que deixa claro que o Homem-Aranha é o Peter Parker, né? Indiretamente. Porque ela faria isso, não é mesmo? A Mary Jane vai embora e o Homem-Aranha não faz nada. Só que nisso a Gata Negra também acaba tendo uma discussão com o próprio Peter Parker. E o Peter Parker também queria que ela fosse embora, a Gata Negra. Só que, sem que ele quisesse, o Venom, o traje preto, usa a teia assim na Gata Negra e prendendo ela. Então meio que a Gata Negra entende como que se o Peter não quisesse que ela fosse embora. Mas não, o traje que fez aquilo e deixa o Peter Parker muito maluco. Porque ele queria que a Gata Negra fosse embora pra ficar sozinho. Só que o traje não queria, né? Foi contra a própria vontade dele. Foi deixando o Peter Parker cada vez mais puto. E ele queria tirar esse traje dele, que ele não estava aguentando mais. Com isso, ele vai justamente até o Quarteto Fantástico, né? Encontrar com o Reed Richards pra que o Reed Richards ajude ele a entender o que é esse traje e também tirar o traje. E assim acontece, né? O Reed Richards fala assim: Homem-Aranha, eu tenho a máquina. Sacanagem. Só que o Reed Richards foi lá, fez todos os experimentos pra tentar entender o que o Homem-Aranha tem. E ele realmente fala pro Homem-Aranha: olha, você tem um simbionte aí, ele tá se alimentando de você. Eu, se fosse você, tiraria do seu corpo. O Homem-Aranha fala: é isso que eu tava pensando também. Me ajuda a tirar? Aí o Reed Richards vai lá e pega uma arma de sônica. Pum.
atira no Homem-Aranha, não fere o Homem-Aranha, mas só fere o Venom e o Venom sai do corpo dele. Só que nisso que o Venom sai do corpo dele, o Homem-Aranha ficou pelado e também perdeu a máscara, né? Que o Homem-Aranha não tinha revelado pra ninguém, nem pro Reed Richards, nem pro Johnny Storm, que também aparece ali, que ele é o Peter Parker. Então ele meio que tampa a cara porque eles não querem que ele descubra a identidade secreta dele. Nisso vem o Johnny Storm e fala assim, pô, Peter Parker, Homem-Aranha no caso, né? Pô, Homem-Aranha, eu vou te ajudar. Aí ele vai e traz roupas pra cobrir o Homem-Aranha. Nessa roupa justamente vem o traje antigo do Quarteto Fantástico, que ele fez pra zoar com o Homem-Aranha, e mais ainda ele traz esse saco de vômito pro Homem-Aranha usar zoando com ele. E também o Homem-Aranha não tinha visto, mas atrás do saco, eu não coloquei a foto aqui, atrás do traje, na verdade, tem uma nota, uma folha escrito Kick Me, que seria mais ou menos como me chute. É isso, né? Pra zoar com o Homem-Aranha, né? E o Homem-Aranha. Só que era só uma brincadeira mesmo, era só uma história que o Tom DeFalco fez pra zoar, só que acabou ficando até famoso, né? Muita gente conhece, muita gente mesmo conhece esse Homem-Aranha com um saco na cabeça. Ele aparece até nos jogos do Homem-Aranha também. Eu acho que ele aparece também, acho que ele também até chega a aparecer no Spider-Verse, né? Do Miles Morales. Eu acho que é no segundo filme que ele aparece também. Acho que todos esses daqui que eu vou citar aparecem no Aranha-Verso. Mas é isso. Depois o Bombastic pega meu Homem-Aranha com o saco na cabeça, ele até enfrenta ali alguns vilões. Mas é isso, essa é a história. Também depois de um tempo, essa aqui é a história do J.M. DeMatteis. Ele faz a referência justamente ao Homem-Aranha com o saco na cabeça, só que o dele é bem diferente, né? Peter Parker dele é bem mais forte. Caraca. E esse saco é verde. Não tem nada a ver com o Hulk, tá? Mas é isso. Também, eu vi um vídeo, né, que um cara entrevista o próprio Tom DeFalco, que criou esse Homem-Aranha. E o cara fala que o próprio Stan Lee, mas as histórias mais antigas do Homem-Aranha já tinha meio que feito um Homem-Aranha assim, com um saco na cabeça, porque o Homem-Aranha... Tem até uma cena que talvez eu coloque na edição, talvez não, que tá o Homem-Aranha na lavanderia assim com um saco na cabeça pra que ninguém saiba a identidade dele, né? Por algum motivo ele perdeu a máscara. Mas é isso. Esse aqui é o Homem-Aranha com um saco na cabeça. Agora vamos para o próximo. O próximo é... o Spider-Punk. Primeira vez que eu vi o Spider-Punk foi na animação do Miles Morales, né? Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Que o Spider-Punk é uma das pessoas que ajudam o Miles ali, né? Ele é um dos melhores amigos do Miles ali. Ele fica sempre do lado dele. Ele é bem chamativo, né? E ele tem também uma HQ. Tem duas HQs, eu só li a primeira, que se chama Spider-Punk. Eu vou contar um pouco da história dessa HQ. Mentira, eu vou contar também um pouco antes dessa HQ, que é justamente a primeira aparição dele, que é no Aranha-Verso da HQ, né? Que o filme se baseou nessa HQ, que é bem diferente dos filmes, tá? Mas foi baseado nessa HQ, que é o Aranha-Verso. E lá aparece é bem pouquinho a aparição do Spider-Punk, é umas 4, 5 páginas. E ele tá enfrentando lá o Norman Osborn, que nesse universo é o presidente dos Estados Unidos. E também, dá pra ver aqui, ó, essa imagem. E ele também é o Venom. Ele não é o Duende Verde, ele é o Venom. Por algum motivo que eles não explicam, mas é isso. E o Norman Osborn, como nós conhecemos ele, não é uma pessoa... Ele é um cara tanto quanto maluco. Ele faz um monte de merda lá pelo país, né? E o Homem-Aranha, o Spider-Punk, que no caso é o Robert Brown, não é o Peter Parker, ele enfrenta o Norman Osborn e vence. Tanto que tem até uma cena que eu não coloquei a foto aqui, mas talvez eu coloque na edição. Ou talvez não. Que o Homem-Aranha dá uma guitarrada na cabeça, assim, do Norman Osborn, separando a cabeça do corpo dele, do resto do corpo dele. Em si era pra matá-lo. Mas, enfim, ninguém morre em quadrinho nenhum. E ele aparece depois na história em seguinte, que eu vou contar agora. Eu esqueci de falar também, mas no Aranha-Verso, no filme, o Robert Brown, ele é britânico. Aqui no quadrinho não, que ele é americano mesmo. Não sei porque eles mudaram isso, mas é isso aí, né? Talvez por conta dele ser punk, né? E o punk vem da Inglaterra, né? Então por isso que no filme ele é punk. Mas aqui não, é que ele é americano normal. Ele é anárquico. Voltando agora pra série do Spider-Punk, ele tinha acabado de derrotar o Norman Osborn e tudo estaria tranquilo? Claro que não. Nada é tranquilo nesse mundo. E ele tava enfrentando lá o Kraven, que o Kraven nesse universo ele é um merda, ele é um idiota qualquer. Ele tem lá a gangue dele, mas ele não gera perigo pro Homem-Aranha, né? Ele gera perigo pras pessoas inocentes que são fracas. Mas o Homem-Aranha não é fraco. O Homem-Aranha junto da sua banda, que são justamente esses daqui, ó. Que é o Capitão América? Não. Esse aqui é o Capitão Anarquia. Dá pra ver o A aqui, né? Tem também a Coração de Ferro, que eu esqueci o nome dela. E tem a Kamala Khan. Kamala Khan? É Kamala Khan. Aqui nessa foto não aparece, mas também tem o Hulk, que é esse aqui, ó. O Hulk é bem maneiro também. E tem um momento chega a aparecer o Demolidor, que no caso é uma mulher. Mas é punk também e também é cega. Voltando, né, pra parte do Kraven que eu me perdi. O Homem-Aranha derrota o Kraven facilmente. Só que o Kraven, ele tinha algo diferente, que ele normalmente não tem. Que era uma arma. Uma arma muito tecnológica que, pô, o Kraven não faria sentido ele usar. E o Homem-Aranha, ele tenta
investigar, ele descobre que essa arma vem diretamente de quem? De quem? Norman Osborn. Quem diria, não é mesmo? E aí o Homem-Aranha, junto com a sua Spider-Banda, que é assim que eles chamam, eles saem pelo país inteiro pra tentar descobrir aonde que essa arma foi fabricada, né? Eles vão, no momento eles acham lá que tem vários esconderijos do Norman Osborn que ainda estão ativos, eles vão até cada um deles pra tentar descobrir o que tá acontecendo. É isso, né? Justamente é uma dessas histórias que eles vão andando pelo país que eles acham a Demolidora, a Demolitor ou a Demolidora? Acho que é a Demolidor. E lá ele chegou a enfrentar o Rei do Crime. Essa parte é bem legal, acho que é o segundo capítulo desse quadrinho. Essa aqui é uma minissérie de cinco capítulos. Mas é isso, eles acabam enfrentando e uma hora, quem diria? Eles encontram o Norman Osborn, que só tem a cabeça dele. Ele tá nesse robô que parece aquele MODOK, aquele vilão do Homem-Formiga daquele filme. Nunca vi aquele filme, mas eu sei que o MODOK é vilão. E ele tá vivo, né? Quem imaginaria que o Norman Osborn estaria vivo? E eles enfrentam o Norman Osborn e vencem ele. É isso, tem muito o que mais falar não. Essa HQ é bem legal, é divertida. Nada demais, não vai mudar a vida de ninguém. O mais engraçado é que todos os personagens parecem vir de faculdade pública, né? Da UF, UERJ, USP, todo mundo de lá. Mas até que é legal, os personagens são... Mas o Spider-Punk, né, que o mais tem protagonismo justamente porque é a história dele. Acho que o segundo melhor personagem é o Hulk, que quase não aparece. Mas ele é o Hulk, né, então ele é impactante mesmo aparecendo pouco. Mas é isso. Agora vamos para quem... o Spider-Noir. Deixa eu ver. Vamos para o Spider-Noir. Enfim, a primeira vez que eu vi o Spider-Noir também foi no Aranha-Verso. Mas ele apareceu no primeiro. Eu não lembro se ele aparece no segundo. Acho que ele aparece no segundo também. Ou não tô lembrado. Mas no Aranha-Verso, ele de fato é o Peter Parker. A segunda vez que eu vi o Spider-Punk foi na série recente. Deve ter uns 2 meses que foi lançado. Com o Nicolas Cage da Amazon Prime, né? Mas aqui na série, ele é o Ben Reilly. Ele não é o Peter Parker. Opa, a foto ficou todo... Por quê? Voltou ao normal. Ele é o Ben Reilly. Não é o Peter Parker porque eles querem distanciar do Peter Parker da Marvel porque questões de direitos autorais, né? Mas a série é muito boa. Ela tem toda essa estética no ar. A parte que o mais interessante é justamente na origem dele, que o Ben Reilly ele serviu na guerra. Eu acho que foi na Primeira Guerra Mundial e lá ele vai até um local salvar alguns prisioneiros, no caso amigos dele, né, que estão sendo aprisionados pelos inimigos. Lá ele vê que é um laboratório muito estranho, que tem várias pessoas transformadas em criaturas diferentes, né? E uma delas é justamente um cara que tava um cara homem, metade aranha. E o Ben Reilly chega perto dele, que ele é meio burro, e esse cara morde ele. E isso faz com que o Ben Reilly depois vire o Homem-Aranha, né? Tem os poderes do Homem-Aranha. Mas é isso, não vou falar sobre a série. Vou falar hoje sobre as HQs do Spider-Noir, que é justamente, no caso é Spider-Man Noir, a HQ, né? A série é Spider-Noir, não tem o Man, por algum motivo que eu não sei, mas é isso. Esse Spider-Man Noir, ele veio de uma iniciativa da Marvel fazer vários quadrinhos no ar. Saiu em 2010, 2009, então tem o do Luke Cage também, mas eu li esse aqui do Homem-Aranha justamente pra fazer esse vídeo, né? Talvez eu faça uma série, faça um outro vídeo aí sobre HQs no ar da Marvel, enfim, se alguém quiser ver, se alguém ver esse vídeo, né? Aliás, se alguém ver esse vídeo aí, deixa o like aí, comenta alguma coisa aí, compartilha, escreve aí, valeu. Enfim, vamos para a HQ. A HQ, ela se passa nos anos 30 ali, justamente na época quase na época da Grande Depressão. É Grande Depressão? Acho que é Grande Depressão que fala. Também tava na época da Lei Seca, então, em teoria, não deveria ter bebida, mas tinha, né? Ilegalmente. Quem já viu filme de máfia dessa época tá ligado. Quem conhece a história também tá ligado, né? É algo muito famoso. E é justamente nessa parte, né? Esse Peter Parker também perde o Tio Ben. Só que o Tio Ben, ele era um trabalhador revolucionário. Ele era socialista. Ele fazia vários discursos lá que não agradavam muitas pessoas de poder. E essas pessoas quiseram calar o Tio Ben e mataram o Tio Ben. Eu não vou falar como que ele morreu porque é muito pesado aqui. Mas é bem mais pesado do que o normal. Acho que essa das que eu conheço é a história de morte mais pesada do Tio Ben. Então quem tiver interesse vai lá e lê a HQ. Mas eu não vou comentar aqui não porque eu quero evitar coisas pesadas aqui nesse canal. Mas se alguém quiser que eu falo também. É isso, ele perde o Tio Ben e a Tia May também era, né? A Tia May também era socialista, ela fazia vários discursos lá que também não chamava, também muitas pessoas não gostavam. E justamente uma das pessoas que não gostavam que a Tia May fizesse esse tipo de discurso era o Norman Osborn, que era o Duende Verde. Aqui ele não era rico, ele não tinha nenhuma empresa igual a Norman Industries. É Norman Osborn Corp. Esse é o nome da empresa dele. Aqui ele não tem isso, aqui ele é só um mafioso mesmo. E todos os capangas dele também são vilões famosos do Homem-Aranha, né? Um é o Kraven, que o Kraven não coloquei a foto, que eu esqueci de colocar. Mas o Kraven, ele é um domador de animais, ele vem de um circo. Ele tem até um macaquinho que fica com ele. Todos os capangas do Norman Osborn vêm de circos ou de freak shows. Então, o outro é o Abutre, que ele é aquele
É Dick que eles chamam em inglês. Mas é o cara que, nesses freak shows, ele era a aberração. O show dele era comer frango, galinha, pra meio que passar a impressão para as pessoas que estavam assistindo que ele era um monstro. É justamente isso. Também não coloquei a foto do Abutre aqui, mas eu deveria ter colocado. E o Norman Osborn, já revelando, ele também fazia parte de um dos freak shows. Justamente por conta da aparência dele, né? É que ele não tem nenhum superpoder, tá? Ele só é meio feio mesmo. Mas ele consegue disfarçar mostrando o rosto dele normal. Mas ele, sim, vem dos freak shows também, junto dos amiguinhos dele. E é isso, né? Acho que também é interessante falar a origem do Homem-Aranha, como o Peter Parker vira o Homem-Aranha, é justamente indo atrás do Norman Osborn. E lá, o Norman Osborn, ele que importa lá aranhas de lugares diferentes. Uma aranha muito esquisita. E essa aranha acaba mordendo lá e matando um dos capangas do Norman Osborn. E essa mesma aranha acaba mordendo o Peter Parker depois. Só que o Peter Parker, ele é transformado em Homem-Aranha. Por que o Peter Parker virou Homem-Aranha e o outro cara não? Porque o Peter Parker era uma boa pessoa. E a aranha só dava poderes para quem era uma boa pessoa e o outro cara era uma pessoa má, né? Ele era um bandido. E quando o Peter Parker virou Homem-Aranha, ele vai justamente combater o Norman Osborn. Ele faz isso, né? Ele vai indo em vários locais que são do Osborn, em vários estabelecimentos que tem nome dele, que estão no nome dele. Fábrica de bebida ilegal, ele destrói, ele vai batendo em vários capangas dele, que vai deixando o Norman Osborn meio puto. E tem um momento que não vou dar muito spoiler, mas eu já coloquei a foto aqui, que é justamente o Homem-Aranha acha o J.J. Jameson, que ele existe nesse universo, ele também tem lá o jornal dele. E o Homem-Aranha acha o J.J. Jameson morto. Meio que dá a impressão para as pessoas que acham ali, que são os policiais que entram logo aí, que entram ali e vê a cena aqui, o Homem-Aranha que matou o J.J. Jameson. Mas não foi isso. Mas se você quiser saber mais, eu recomendo ler aqui, é bem interessante. Eu não vou entrar mais em muitos detalhes não, porque o vídeo já tá meio longo já. O vídeo já tá meio longo, mas é isso. Esse é o Spider-Man Noir. Dessas histórias aqui que eu li, dá muito spoiler não. Eu recomendo quem quiser ler, leia. É muito boa mesmo. Sem contar também o visual, né? O visual dele é bem maneiro. Acho que só perde pro Homem-Aranha traje preto mesmo. Mas é isso, vamos para o próximo Homem-Aranha, que é quem? Homem-Aranha japonês. Sim, o Homem-Aranha já foi japonês. Isso aqui é nos anos 80, por aí. A iniciativa da Marvel de fazer com que o Homem-Aranha fosse famoso, tivesse sucesso no Japão, porque o japonês não queria saber do super-herói, ele queria saber só de mangá. E a Marvel justamente licenciou isso pro Japão, porque sabe que o Japão é um consumidor fiável, tem um público grande, enfim, eles queriam tirar dinheiro dos japoneses. E justamente vem com essa iniciativa junto com a Toei Company, que tem vários animes aí que eles passam. Se eu não me engano, é a Toei que faz Dragon Ball. Acho que é a Toei que faz Dragon Ball, ou fez Dragon Ball. O anime de Dragon Ball, né? O mangá é feito pelo Akira Toriyama, mas esquece Dragon Ball. Aqui o Homem-Aranha, ele é o Takuya Yamashiro, ele não é o Peter Parker, né? Meio óbvio. E ele é japonês, eu já falei isso. Mas o Homem-Aranha não é igual nós conhecemos. Ele continua tendo o mesmo traje, ele continua escalando coisas, ele ainda tem a teia. E o lançador de teia dele aqui, dá pra ver, fica do lado de fora, né? Não fica do lado de dentro, que é normalmente o que acontece com o Homem-Aranha. Por quê? Porque justamente pra ser um colecionável e vender pra criançada, né? A criançada comprar lá o lançador de teia do Homem-Aranha e achar que tá escalando prédio com a teia dele. E tudo aqui é feito pra vender boneco, justamente por ser um tokusatsu. Acho que é tokusatsu que fala. Acho que eu vi em vários lugares que é o primeiro tokusatsu feito. Eu não sei, mas é um dos primeiros. Tokusatsu é Power Ranger, é Kamen Rider. E o Homem-Aranha, ele é bem parecido a esse Homem-Aranha japonês, até porque ele tem esse robôzão aqui que dá pra ver, que é o Jeopardon. Ele também tem um carro que eu esqueci o nome, mas é o carro aranha. Aranha-carro, sei lá. E ele também tem a nave, que é a Marveler, que é justamente onde fica guardado esse Jeopardon, esse robôzão. Mas é isso aí, né? Como eu falei, é o Homem-Aranha, o Takuya Yamashiro, e ele tem que enfrentar esse cara aqui, que é o Monster. Eu não vou falar muito porque, eu não vou ver isso aqui, eu não vi essa série, eu vi só o primeiro episódio, que até que não é tão ruim quanto eu achava que fosse ser. Talvez eu faça um vídeo só sobre ele, sobre o Homem-Aranha japonês, quem sabe. Mas eu acho que não. Se alguém ver isso aqui e quiser que eu faça, eu faço. Vou fazer esse sacrifício aí de assistir o Homem-Aranha japonês. Mas o Homem-Aranha japonês, ele aparece também no Aranha Verso dos quadrinhos, né? Então, tem uma página que eu não coloquei aqui, mas é da mesma história que aparece o Spider-Punk. O Homem-Aranha japonês aparece junto do seu robô, né? Jeopardon. Ele também aparece no Aranha Verso 2. Mas eu não me lembro de ver ele lá. Não me lembro de ver ele lá. Eu vi que falam que ele aparece, mas eu não lembro. Eu teria que reassistir o filme para ver se ele aparece. Ele deve aparecer bem rapidinho, né? Porque eu não lembro de ele ter uma participação marcante, não. Mas é isso aí. Esse foi o vídeo. Os últimos aqui eu falei bem pouco, né? Não sei se alguém vai ver até aqui também. Se alguém ver aí, como eu falei, deixa o like aí, compartilha, se inscreve no canal. Vão ter mais vídeos de super-heróis a partir de agora aqui. É isso. Valeu.